O que podemos dizer sobre a libertação da Venezuela? Podemos dizer viva a liberdade do povo venezuelano. Isso com todo esse cenário, com todas as oposições, podemos dizer viva a libertação dos venezuelanos. Por quê? Viver sobre um regime ditatorial e ainda mais quando você percebe que as pessoas nem sequer se deram o trabalho de fazer um estudo, um levantamento disso, para saber por que os venezuelanos estão tão felizes quanto a essa questão. Imagina você receber um salário mínimo de R$ 20, uma renda, um PIB per capita, né? Não é o PIB maior, o PIB per capita de US$ 3.000. Imagina um país que teve 63.000% de inflação, né? E de quem é a culpa disso? Não é a culpa só das sanções americanas. A culpa é exatamente do regime do Nicolás Maduro. Porque o Hugo Chávez já perseguiu os opositores. O Maduro perseguiu opositores, perseguiu empresas, fez que muitas empresas fechassem, né? A estatal do petróleo, que faz a refinaria do petróleo, ele sucateou. Ele usava os recursos para ajudar outros países que eram apoiadores de sua causa ditatorial, ao invés de investir na própria população. Aí as pessoas falam assim, onde está a Globo que não mostra isso? A Globo, exatamente nesse momento, está nas fronteiras entre Venezuela, né, e Brasil, entrevistando as pessoas que estão saindo da Venezuela, que são poucas pessoas por enquanto. Porque as pessoas ainda não sabem que esse momento de transição pode ter problema, tá, gente? Então, as pessoas saem da Venezuela com seus carros e dizem que a população lá dentro está feliz com o que aconteceu. Por mais que a intervenção americana seja uma coisa que rompeu todos os processos jurídicos, né? E que o Brasil também, quando vai se posicionar internacionalmente com seus diplomatas, teme com que isso seja um precedente, né, para futuras invasões em outros países, inclusive no Brasil. Então, o posicionamento do governo é relacionado a esse de respeito. E muita gente não entende que essa situação da Venezuela ela poderia ser modificada se houvesse interesse internacional, se os países se unissem, né, em prol de uma democracia dentro da Venezuela, que aí liberaria as sanções econômicas, né? Liberaria a Venezuela de exportar o seu material, o seu petróleo, né? 17% de todo o petróleo do mundo pertence à Venezuela, sendo que é um petróleo mais grosso, né? É um petróleo mais barato porque dele se extrai coisas de baixo valor, como asfalto, né? Já o petróleo mais caro, você tem ali a gasolina, o diesel, o querosene de aviação, né? Então é um petróleo de uma qualidade inferior, mas são 17% da reserva do mundo, 4 vezes maior do que os Estados Unidos e maior até que a Arábia Saudita. Fora que tem as terras raras, ouro, diamante, nióbio, né? Tem uma área lá que eu falei no outro vídeo, na Amazônia, que é da parte da Venezuela, que tem ali, estima-se, de 8 a 10 toneladas de ouro e outros materiais. Então, o Maduro, o que ele fez? Ele sucateou a estatal, né, PDVSA, uma estatal, e esses recursos, ao invés de ir para a população, ia para os países, para projetos sociais em outros países. Então é um cara que realmente é responsável pela desgraça. Em 50 anos, a economia da Venezuela passou da o quarto país mais rico do mundo, né, que na época do Hugo Chávez ainda tinha em desenvolvimento, ainda tinha algumas coisas, né, relacionadas à educação, cultura, e tinha muita coisa boa. Né, era um paraíso fiscal ali para quem queria fugir da ditadura do dólar, né? E aí até que veio as sanções. Mas o Maduro foi um opositor ferrenho às empresas, fez com que empresas fechassem portas e gerou falta de abastecimento do povo. Ele causou ali a fome, né? E não conseguiu solucionar e parece que não havia interesse.
Saindo o Maduro do poder, ainda fica a sua cúpula política, todos ditadores também ligados ao Maduro, judiciário, forças armadas, sistema político. Então, a intervenção naquele país em relação a novas eleições, esse momento de transição é um momento que agrava principalmente num país onde o salário mínimo é R$ 20, né? Então as pessoas já passam necessidade. Se houver guerra, se houver, porque eles não vão aceitar na boa, né? Essa intervenção. Então os Estados Unidos foi lá, tirou o Maduro e deixou a casca do Maduro lá, ou seja, deixou o sistema dele lá ainda, né? O Maduro não volta mais para lá. E o que esse sistema vai fazer com aquela nação? Porque você tem um líder e agora você tem várias lideranças que pensam de formas diferentes, que não estão sujeitos umas às outras, né? É complicado. A vice-presidente não tem a mesma força, assim como o Maduro não tinha a mesma carisma do Hugo Chávez, né? O Hugo Chávez era mais esperto, né? E aí, como que vai ficar a situação? Então, algumas pessoas já estão fugindo desse momento de transição e eu acho que elas são até espertas, porque elas vão sair do país e tem gente que não sei se tem veículo para sair, mas se pudesse sair e pedir ajuda em outros países, como o Brasil, seria muito bom. Por quê? Porque aí depois tu voltava para lá quando o país estivesse estruturado, porque nesse momento podem existir conflitos, podem existir coisas, né? Os Estados Unidos vão ter que impor um poder ali dentro para poder, primeira tentativa foi negociar, né? Tentou fazer com que a vice-presidente administrasse o país. Ela primeiramente disse que sim, depois disse que não. Ou seja, vão se manter resistentes aos Estados Unidos. E ali tem a Maria Corina Machado, que foi a vencedora do Prêmio Nobel, né, da Paz, que é uma opositora ao governo. Então o desejo dos Estados Unidos era botar a Corina. Possivelmente eles podem botar a Corina na marra, até que se institua uma eleição democrática, né? Então, uma intervenção para a fins de uma eleição é muito difícil, no momento em que a casca do Maduro vai se fazer resistente, porque a casca do Maduro é a alma dele que está lá, representando ele lá, com os mesmos pensamentos ideológicos, com a mesma centralização de poder, com o mesmo modus operandi. Aí como é que fica a situação? O Brasil, por sua vez, não pode se posicionar com as ações dos Estados Unidos, porque as ações deles têm muito cunho de interesse financeiro. Tá? Por mais que seja uma ação boa, ainda que brusca, e seja boa, de retirada de um cara ditador e salvando ali a população, é uma ação que tem motivações financeiras, motivações pessoais. E quando existem essas motivações pessoais, não se respeita valores, né? Não se respeita nada. Então, o posicionamento do Brasil é que o Brasil não pode apoiar isso para depois, amanhã ou depois, o cara vir fazer no nosso país e dizer, pô, vocês apoiaram lá na Venezuela, agora não querem que faça com vocês. Então, o posicionamento do Brasil é muito delicado, né? Até porque o Brasil é conectado com o BRICS, né? Com a Rússia, com a China, com a Índia, com a África, é conectado com o Oriente em questão da moeda, da sua moeda, né? Da sua moeda BRICS, que é uma oposição ao dólar americano. Então, a gente praticamente fica nessa linha de fogo contra os americanos, né? Devido a essa questão. Quanto à questão da China, não vai ser uma perda muito grande. Isso não vai impactar em nada a China, tá? Nem a Rússia, né? O petróleo da Venezuela precisa de solvente para poder valorizar esse petróleo. Ele não tem muito valor, mas a quantidade que tem e as terras raras, todos os processos estratégicos da América Latina, né? Você tem uma estrutura na Venezuela, é um país que se foi o quarto maior economia do mundo, ela pode virar um mundo globalizado de cabeça para baixo, porque pela quantidade de petróleo vai fazer com que outros países percam as suas posições. Se ela, assim que demorar, vai demorar, né? Isso, mas ingressando no mercado com suas terras raras, com seu ouro, vai fazer uma concorrência muito grande, vai mexer na balança econômica do mundo, tá? Ainda mais com a grande potência como os Estados Unidos fazendo tudo isso dar certo. E aí, mano, possivelmente a vida dos venezuelanos com certeza será melhor.
E para mim é isso que está importando, tá? O importante nesse momento é que os Estados Unidos não se metam com o Brasil, né? E também o mais fundamental é que aquele povo tenha direito à vida. É essa a maior importância. Isso que a gente tem que ver.